Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de maio de 2025. A Ucrânia atacou e incendiou fábrica russa de semicondutores. E também Moscou estava sob ataque de drones ucranianos. 50 mil soldados russos fugiram da guerra na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você que assiste o vídeo e não é inscrito para inscrever-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Uma fábrica russa de semicondutores, ela produz peças de mísseis para aviões caças e aviões caças bombardeio da Rússia. Ela foi atingida, pegou fogo, incendiou um incêndio de grandes proporções em ataque ucraniano. E bem como Moscou estava sob intenso ataque, e na minha opinião, esse ataque a Moscou foi para distrair, enquanto a Rússia toda prestava atenção no noticiário do que estava acontecendo em Moscou. Aliás, Moscou foi atacada tanto de dia quanto de noite e na sequência da madrugada. Foi um ataque muito grande de drones por toda a Rússia, de drones ucranianos contra alvos militares. E nesse ataque, que é o ataque a Moscou, que eu disse que era como uma distração, porque ele não atingiu prédios, não matou civis, não destruiu casas, nada assim. E de fato ali a Rússia derrubou bastante drones, mas não todos. O que mostra que a capital da Rússia, que é um centro político e centro industrial e empresarial muito importante, ela tem buracos. Os drones passam, se drones passam, mísseis vão passar também com muito mais facilidade. Eles não conseguem fazer um escudo que proteja totalmente Moscou. E notem que Moscou, nos últimos dias, nas últimas semanas, agora principalmente durante o mês de maio, ela continuamente foi atacada. Não digo que foi todas as noites, mas diversas noites ela sofreu ataque, as sirenes tocaram em toda a grande Moscou, inclusive região metropolitana, sendo que os 23 milhões de habitantes acordaram durante a noite e alguns procuraram abrigos, mas outros não dormiram preocupados do que poderia acontecer. Embora que o cidadão russo já sabe que a Ucrânia não ataca alvos civis. E na cidade de Moscou, na grande Moscou, né, em toda a região metropolitana de 23 milhões de habitantes, ela não faria isso como não fez, mas dá uma intranquilidade. Ela não faz terrorismo, mas deixa as pessoas preocupadas, deixa as pessoas tensas com o que eventualmente poderia acontecer. Enquanto essa distração acontecia, as autoridades moscovitas ficavam preocupadas. A Ucrânia atacou na região de Oriol, essa fábrica de semicondutores chamada Volkhov, na região de Oriol, como disse, e ela produz isso para os aviões Sukhoi, né? Ela produz equipamentos e esses semicondutores e também para mísseis, inclusive para os mísseis hipersônicos, tais como o Iskander e o Kinjal. Isso aí, a fábrica vai ter um prejuízo porque ela fornecia para diversos setores de indústrias da própria Rússia, né? E isso aconteceu, esse ataque a Oriol, nessa fábrica, esse foi durante a noite. Foi um ataque só. O governador da região, ele disse que não relatou danos de vítimas. Sem dúvida não houve vítimas. E também não relatou danos. A fábrica, segundo ele, não foi atingida. Mas depois ele teve que voltar atrás, porque 10 drones atingiram as instalações,
Os moradores na região começaram a filmar, fotografar e colocar nas redes sociais locais. Isso sai de controle, acaba indo para o resto da Rússia e o resto do mundo, da Europa, muito rapidamente. E aí relatou um incêndio de grandes proporções, né? E aí ele foi obrigado a dizer que, de fato, não foi tão forte, rotulando que foi um ataque pesado, que grandes incêndios, mas isso, de fato, foi danificado, houve incêndio, né? De uma maneira assim para não chocar os cidadãos russos, que, na realidade, já não acreditam também nas versões das autoridades russas. É importante destacar que essa fábrica é uma fábrica sancionada pelos Estados Unidos da América desde o ano passado, ainda no governo de Joe Biden, por seu papel decisivo na fabricação de equipamentos para o complexo militar industrial da Rússia. Essa fábrica é uma das principais produtoras de dispositivos e componentes de semicondutores da Rússia. Não é a única, claro, mas é a principal, é a maior, que estava em funcionamento. Ela tem foco em diodos, microcircuitos, interruptores, optoeletrônicos e muito mais, segundo as informações. A fábrica abastece pelo menos outras 19 fábricas russas envolvidas na produção dos aviões, né, que fabricam os aviões Sukhoi, que são os aviões Su, né, Su-30, 35, etc., né? Ou também nos mísseis balísticos, como eu citei, Iskander e Kinjal. Apesar das sanções, a empresa estava produzindo quase 3 milhões de dispositivos ano, segundo as informações. Imagens que aconteceram foram na região e agora já estão também na grande imprensa. E a Ucrânia também atacou, enquanto isso, outras regiões onde foram relatadas explosões em Tula e Ryazan. E não tenho as informações de detalhes, então não vou falar sobre essas regiões, apenas citá-las, né? E os aeroportos naquelas regiões de Yaroslav, Kostroma e Kaluga foram suspensas, assim como temporariamente foram suspensas as operações durante o dia de ontem nos aeroportos de Moscou, no aeroporto de Domodedovo, que é um aeroporto internacional, e um aeroporto de Juralski, que é o general, em homenagem ao general que comandou as tropas russas na Segunda Guerra Mundial. Mas acredito que essa hora os aeroportos já estão abertos lá em Moscou. Enquanto isso, eu quero relatar aqui que 50 mil soldados russos fugiram da guerra na Ucrânia, ou seja, desertaram, né? Não numa vez só agora, mas é um número que está fora das baixas. Esse número não consta nas baixas. Então, se você considerar quase 980 mil baixas, né, até agora, entre mortos e feridos, e tem mais 50 mil que desertaram, aproximadamente 50 mil. Mas os russos, né, não autorizados, números não oficiais, eles dizem que é bem mais do que isso. Assim como eles já dizem, olha, é mais de 1 milhão de mortos russos. Eles não falam baixas, que eu estou colocando mortos e feridos. Eles dizem, mas nem tudo a Ucrânia, ela vê só o que está ali na linha de frente. Então, os outros institutos estrangeiros que monitoram isso também. Então eles fugiram da guerra, se recusaram a lutar, e aqui, desses mais de 50 mil, 49 mil foram colocados numa lista de procurados, por suspeita de deserção ou abandono não autorizado de suas unidades. Isso consta no material que foi publicado por jornalistas chamado Histórias Importantes, que eles estudaram supostas listas de desertores do exército russo. E uma delas foi publicada em dezembro de 2024 e também em dezembro de 2024 e outra antes, no mesmo ano também. E elas contêm os nomes de pelo menos 49 mil pessoas, mas os próprios russos e esses jornalistas dizem que esse número é bem maior. E tem muita gente que está se entregando, ele está naquele programa da Ucrânia Eu Quero Viver, eles telefonam, ainda tem gente que está se entregando, marca um ponto de encontro, os ucranianos vão esperá-lo, ele entrega armas e se aproxima já desarmado dos ucranianos e ele fica na Ucrânia até a guerra terminar. Então, a situação de deserções no exército russo é uma coisa complicada para eles. O exército russo está sofrendo muito, não só pelas baixas, pelas mortes, pelos feridos, mas também
pelas deserções, que ninguém mais quer ir morrer nessa frente de combate. E ontem aconteceram 104 confrontos no teatro de operações, se vejam que reduziu bastante, né? E 43 na região de Pokrovsk, mas não tem grandes novidades em outras áreas, os números são menores, e a Rússia não avançou como ela mente que avança, né? Inclusive, quero destacar aqui, ela soltou essa semana uma falsa notícia dizendo que ela já estava em Dnipropetrovsk, na província, o que é mentira, não conseguiu ultrapassar, está onde estava, ou seja, eles estão tentando fazer essa notícia falsa para aterrorizar os ucranianos. Então eles soltam essa notícia através dos blogueiros deles e dos canais simpáticos a eles e que recebem do Kremlin, com o objetivo de que aterrorizar, porque os ucranianos também assistem os canais russos, não só os ucranianos. Então eles ficam preocupados com isso, mas isso já está esclarecido. Eu quero esclarecer aqui também que provavelmente alguém no Brasil, dos simpatizantes e dos que trabalham para a Rússia, tenham noticiado isso. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Quero agradecer a vocês. Inscrevam-se, porque aqui você viu a verdade. E também, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.